Então ela tem certeza de que eles estão sozinhos. Ian consegue sair sem ser visto. Ele aprendeu muitos fatos surpreendentes e interessantes hoje. Pensar que a princesa cometeu um crime ao esconder seu talento. Ele percebe que ela provavelmente fez isso porque tem medo da Torre de Marfim. A mestra da torre, Herbert, claramente quer que seu irmão Rhaenyra herde o trono, e ter um mago poderoso na família poderia mudar isso, até mesmo torná-la um alvo de assassinato. Ian continua com seu dia, saindo do jardim agradecendo ao guarda por ter lhe mostrado o caminho mais cedo. O guarda pergunta se ele se divertiu, ao que Ian responde que sim, com um sorriso no rosto. Ele corre de volta para sua nova mansão, pronto para usar os cogumelos que acabou de encontrar. Assim que entra, é recebido por um mordomo que pega seu paletó e pelo alquimista Letio. Letio explica onde todos estão. Vanessa está em outra sala conversando com as novas criadas que chegaram do imperador. E Douglas está olhando a mansão e se divertindo. Ele nunca viu um lugar tão grande. Ian fica feliz em saber que todos estão indo bem e pede para conversar com o alquimista em particular. Os dois vão para uma sala isolada e nosso protagonista fecha a porta atrás de si para que ninguém possa ouvir. Ele olha para Letio com uma expressão séria, perguntando se ele pode fazer uma poção secreta para ele. Letio está confuso, querendo saber de que tipo de poção ele precisa e por que ela é tão discreta. Nosso protagonista tira da bolsa os cogumelos de coração de pedra que acabou de coletar. Eles são capazes de entorpecer os nervos e podem até parar o coração. Ele os tira do saco marrom e os mostra a Letio. Isso só deixa o alquimista ainda mais confuso. Como se pode esperar que ele faça uma poção com algo tão venenoso? Seus olhos roxos estão perplexos e seus cabelos com mechas brancas caem sobre seu rosto. Ian explica que precisa de uma poção que o torne imune à magia de interrogatório, que é quando um mágico é capaz de dizer se alguém está dizendo a verdade ou mentindo. Ele fica na frente de Letio perguntando se isso é algo que ele poderá fazer por ele ou não. Letio já ouviu falar de magia de interrogação antes e não sabe se é possível fazer uma poção para impedir que ela funcione. Ele diz que vai precisar fazer muitos experimentos para acertar e que isso vai levar um tempo. Nosso protagonista esperava uma resposta semelhante a essa, sabendo que essa não é uma pergunta fácil. Ele diz ao alquimista para dar o melhor de si e não ter pressa. Enquanto eles estão discutindo isso, alguém bate à porta do quarto em que estão. Ao abrir a porta, Ian vê que se trata de uma criada. Ela baixa a cabeça para mostrar respeito e está segurando uma bandeja com uma carta. A carta está endereçada a Ian. Ele a retira do envelope e começa a lê-la. Ele vê que é da Torre de Marfim. Diz: "Caro mago Ian Page, assim como a família imperial, a Torre de Marfim está ansiosa para conhecê-lo. Gostaríamos de marcar uma reunião com você antes de começar a frequentar a academia. Gostaríamos de marcar uma reunião com você antes de começar a frequentar a academia. Você já é um mago decente que possui habilidades além da média dos magos, e será difícil para você se relacionar com os alunos que ainda só podem usar magia de iniciante. Portanto, gostaríamos de marcar uma reunião simples com o senhor exatamente uma semana a partir de hoje." Depois de ler essa carta, Ian ficou um pouco preocupado. Se ele vai visitar os magos da Torre de Marfim em breve, precisa se preparar. Ele muda de ideia em relação ao que disse anteriormente, dizendo ao alquimista Letio que precisará da poção em uma semana e que deve agir rapidamente. Ele precisa disso antes de sua reunião na Ivory Tower. Letio acha que isso será impossível e que, mesmo que sacrifique seu sono, terá dificuldades. Ele se pergunta o que vai fazer para terminar o trabalho a tempo. Ian apenas se desculpa, mas garante a Letio que ele precisa da poção em uma semana, não importa o que aconteça, então ele deve se esforçar ao máximo. Ele está confiante em suas habilidades e tem certeza de que pode fazer isso. Ir a Ivory Tower sem essa poção seria fatal. Uma semana se passou e agora é hora de Ian comparecer à reunião na Ivory Tower. No momento, ele está a caminho de lá em uma carruagem. Assim como ele pediu, o alquimista Letio conseguiu fazer a poção. Ele é feito com ingredientes Toneart Mushroom e permite que o consumidor mantenha uma frequência cardíaca normal por 2 horas após a ingestão. Isso significa que o nosso protagonista poderá usá-la para evitar ser detectado pela magia de interrogatório, que é um tipo de magia usada para ver se alguém está mentindo. Ian olha pela janela para a Torre de Marfim. Ela é alta, branca. Ele se lembra muito bem dela em sua vida anterior e agora está de volta. A carruagem para na entrada da frente e o motorista informa ao nosso protagonista que eles chegaram e que ele pode sair. Ao sair da carruagem, ele é recebido por uma mágica que lhe dá as boas-vindas. Ela tem óculos grandes,
sardas e cabelo trançado. Ela diz a Ian que o levará ao mestre Herbert da torre. Ele a segue para dentro e eles entram no saguão de entrada. A mulher começa a descrever o layout, mas Ian já sabe de tudo isso. O local não mudou em nada em relação à sua vida anterior. É o mesmo no presente e no futuro. A mulher aponta para um disco dourado que está no chão. Esse dispositivo é chamado de elevador mono e pode ajudar as pessoas a viajar para diferentes andares da Torre de Marfim. Para mim, parece um elevador comum. Mas tudo bem. O elevador dourado é capaz de alcançar o último andar imediatamente e é usado exclusivamente por mágicos de alto nível. A mulher diz ao nosso protagonista para pisar no disco de ouro. No último andar, ele encontrará a sala do Tower Master, onde mágicos de alto escalão estarão esperando por ele. Ian faz o que ela diz, e um feixe de luz dourada é disparado para cima. Então, acho que não é um elevador normal. Enquanto está subindo, Ian tira a poção do bolso e a segura. Ele a leva à boca e a joga para trás como se estivesse tomando doses em uma boate. Os efeitos durarão por 2 horas a partir de agora. O elevador termina sua viagem e faz uma parada abrupta. A luz dourada ainda brilha para os céus. À frente de Ian há uma grande porta. Esse deve ser o quarto do mestre da torre. Ele se prepara para entrar. Ao entrar, a primeira coisa que ele vê é o Tower Master Herbert. Ele cumprimenta nosso protagonista e o agradece por ter aceitado o convite. Ele lhe diz para não ficar parado perto da porta e para se sentar mais perto. Herbert não é a única pessoa aqui. Quando Ian olha para a direita, vê um grupo de outros homens, todos com expressões sérias, como se não estivessem aqui para brincar. A cena é semelhante à de sua esquerda, exceto que, em vez de homens, há mulheres. Ele é instruído a não se assustar ou se intimidar. Isso é apenas uma tradição para aqueles que são aceitos como mágicos na Torre de Marfim. Ele se aproxima de uma cadeira solitária no meio da sala e se senta nela. Olhando para a atmosfera aqui dentro, ele pode dizer que esses caras estão tentando incutir obediência nele desde o início. Herbert invoca algum tipo de roteiro da palma da mão e começa a fazer um discurso, dizendo que, depois de ouvir falar das habilidades excepcionais do nosso protagonista, todos ficaram bastante desconfiados. Entretanto, como todos os mágicos compartilham mana, eles têm um vínculo ainda mais forte do que o de irmãos de sangue. Eles convidaram Ian para vir aqui hoje para começar do zero e se livrar de quaisquer suspeitas que possam ter. Ian pergunta, em tom de brincadeira, se isso significa que eles vão torturá-lo ou algo assim. O tom sério de Herbert é quebrado por um momento, quando ele sorri um pouco. É claro que eles não vão torturá-lo. A Torre de Marfim não usa métodos tão bárbaros. Eles só vão lhe fazer algumas perguntas e ele precisa respondê-las com sinceridade. Os olhos de Herbert brilham em azul enquanto ele ativa sua magia de interrogatório que pode detectar mentiras. Eles se preparam para começar. Herbert e nosso protagonista se sentam um em frente ao outro, enquanto todos os outros se sentam nas laterais. Eles realmente estão mexendo com essa criança de 12 anos. Herbert começa a ler a biografia de Ian em voz alta. Seu nome completo é Ian Page, nascido no ano 488. Seu pai se chamava Pran e era um aventureiro errante. Sua mãe, Vanessa, é uma serva do castelo do senhor. O mestre da torre pede que ele confirme se tudo isso está correto e Ian acena com a cabeça. Um careca fala, perguntando qual é a relação de Ian com o alquimista Letio. A luz brilha em sua cabeça sem cabelos. Ian informa aos Baldi que sua mãe tem um corpo frágil e que ele precisava de um alquimista que pudesse lhe fornecer remédios constantemente. Outra pessoa faz outra pergunta, querendo saber por que ele visitou a antiga Torre de Marfim na primeira parte. Na verdade, ele foi procurar um livro de feitiços raro, mas é claro que não contou isso a eles. Ele mente dizendo que ouviu falar muito sobre o lugar e só queria dar uma olhada. Um homem de paletó verde fala de Cecília, a espiã do Império Coldwood que Ian ajudou a capturar na parte 1. Ian inventou uma história dizendo que viu Cecília conversando com outro espião e que ela tentou matá-lo depois que ele os viu. O homem de paletó verde quer saber se essa história é realmente verdadeira, pois ele ainda não conseguiu fazer Cecília confessar nada. O suor escorre pela bochecha de Ian. Ele mente com todos os dentes dizendo que a história é verdadeira. Ele não pode dizer a eles que realmente sabia que ela era uma espiã por causa de sua vida anterior. As perguntas continuam chegando. É como se ele estivesse sendo entrevistado pela polícia. Uma mulher mais velha quer saber se ele realmente nunca aprendeu magia com ninguém antes, como ele afirma. Normalmente, as pessoas que possuem poder mágico precisam passar por um treinamento vigoroso em uma academia para aprender a lançar feitiços. No entanto, Ian foi capaz de usar bolas de fogo, invocações de espíritos e até mesmo feitiços de Frost Nova, supostamente sem nunca ter sido ensinado. A mulher quer saber como algo assim é possível e quer uma resposta real, não apenas algo vago. Ian se prepara para contar mais uma mentira. O irmão realmente vestiu suas calças de ator hoje. Ele diz que os feitiços simplesmente apareceram em sua mente.
mente. Tudo o que ele fez foi imaginar fogo ardente sobre a palma da mão e, um dia, isso se tornou realidade. Ele demonstra isso para provar seu ponto de vista. A sala se transforma em um caos. Muitos dos presentes gritam que isso é impossível e que a história dele é absurda. A sala está cheia de choque e descrença até que todos se voltam para o mestre da torre Herbert, que está com a cabeça apoiada nas mãos. Ele confirma que isso deve ser verdade. Ele está usando a mais poderosa magia de interrogatório disponível na Torre de Marfim e não consegue detectar nenhuma mentira de nossos protagonistas. As habilidades de Ian são tão impressionantes que Herbert até pensa que ele pode ser a reencarnação do lendário primeiro mago. Ou isso ou ele é um mágico de alta classe capaz de contornar a magia de interrogatório. No entanto, como Ian tem apenas 12 anos, ele acha que é impossível que um garoto pequeno tenha a quantidade de mana necessária para fazer algo assim. Com a cabeça ainda apoiada nas mãos, Herbert apenas olha para o nosso protagonista. O silêncio preenche a sala por um momento. O silêncio é quebrado quando uma mulher de cabelos vermelhos se levanta de sua cadeira em voz alta. Seu nome é Helene e ela grita que isso é uma estupidez e que todos estão fazendo perguntas tão triviais. Os outros lhe dizem para se acalmar, mas ela quer a verdade. Ela se aproxima de Ian com a mão no quadril. Ela lhe faz a pergunta que todos na sala estão ansiosos para saber. Quem é você exatamente? Ela quer ouvir quem ele é de sua própria boca. Quem exatamente ele pensa que é para continuar fazendo essas declarações ridículas? Ian conhece Helene de sua vida anterior. Ela realmente é esse tipo de mulher. Ela era a mais jovem mágica de alto escalão da 4ª classe antes da chegada de Ian. Ela também é muito agressiva e temperamental. Sua atitude lhe rendeu até mesmo o apelido de a Mulher de Fogo. Ian decide revidar a agressividade de Helene, dizendo que todo mundo já sabe quem ele é. Tudo está escrito no texto que o Tower Master retirou anteriormente. Ele começa a ler o texto. Seu nome é Ian Page e ele nasceu no ano 488. Ele pergunta à mulher se ela sabe ler. Por que ela faria uma pergunta tão estúpida? É claro que isso deixa Helene furiosa. Ela começa a borbulhar de raiva, pronta para dar uma lição em nosso protagonista por agir de forma tão atrevida. No entanto, Herbert impede que a situação se agrave. Ele grita o suficiente e sua voz ecoa pela sala. Todos se viram para olhar em sua direção. O mestre da torre se prepara para fazer uma última pergunta. Pelo que parece, será uma boa pergunta. Ele menciona o guarda que Ian conheceu no início da primeira parte. Seu nome era Jonathan e ele insultou a mãe do nosso protagonista. Esse mesmo soldado foi encontrado morto no dia seguinte, afogado em um lago próximo. Quando o encontraram, detectaram traços de mana em seu corpo, o que significa que isso foi obra de um mágico. Herbert quer saber se Ian teve algo a ver com sua morte. Ele observa atentamente com sua magia de interrogatório. Ele vê que o comportamento de Ian não mudou. Uma pessoa normal teria perdido a compostura ao ser suspeita de assassinato, mas não o nosso protagonista. No entanto, tudo isso se deve aos efeitos da poção. No fundo, Ian está preocupado, pensando que se seu batimento cardíaco permanecesse normal em uma situação como essa, seria ainda mais suspeito do que se estivesse elevado. Ele se prepara para responder, pensando se deveria dissipar os efeitos da poção agora. Ele diz a todos que vai dar a resposta que eles querem ouvir. Com a mão no coração, ele diz que não teve nada a ver com a morte do guarda. A magia de interrogatório enche a sala e todos os mágicos olham em sua direção. É como se todos percebessem que ele está mentindo. O mestre da torre não o chama a atenção e apenas pede que ele confirme o que acabou de dizer. Ian se recusa a responder e um breve silêncio circula pela sala. Herbert decide encerrar o assunto, agradecendo a Ian por responder a uma pergunta tão incômoda. Ele diz que o guarda deve ter tropeçado na ponte e se afogado até a morte por acidente enquanto estava bêbado. Ian parece um pouco confuso, incapaz de ter certeza se o mestre sabe que isso é uma mentira e por que ele não o chamou a atenção para isso. Herbert segue em frente. Ele gostaria de terminar e fazer uma refeição junto, mas ainda há alguns procedimentos que precisam ser feitos. A Torre de Marfim nunca viu nada parecido com a habilidade de Ian antes. É um poder desconhecido do qual eles não têm conhecimento. É por isso que eles precisam de um método para testar suas habilidades que considere sua capacidade de mana e seu potencial de crescimento. Na frente de Ian há um item conhecido como acumulador de mana. Pode-se dizer que ele é a força motriz que move a maioria dos componentes da Torre de Marfim. Ele não parece grande coisa porque não foi preenchido com mana. Quanto mais mana é carregado, mais azul ele se torna. Herbert pede a Ian que se aproxime do acumulador e injete toda a sua mana nele para que eles possam descobrir qual é o seu limite. Ian se aproxima da bola grande e esfrega as mãos nela. Ele sabe que o acumulador pode ser carregado até a quantidade de mana de um mestre de 3ª classe. Portanto, a opção mais segura seria carregá-lo até um nível de 2ª classe. Se ele mostrar a esses caras o nível de mana que eles estão esperando, ele poderá reduzir as suspeitas que o cercam. No entanto, ao injetar sua mana na bola,
ele começa a ter dúvidas. Em sua vida anterior, ele era apenas um mago de 8ª classe e trabalhou duro para aumentar seus poderes. Ele não era um sábio ou um líder e apenas observava a situação e calculava a melhor jogada. Em sua nova vida, ele tem escondido tudo e aberto mão de coisas para não ser pego. Ele poderia ter poder, riqueza e fama, mas essas coisas não são importantes para ele. Ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa para esconder seu segredo, mas não de sua magia. Qualquer coisa, menos sua magia. Ele continua injetando o acumulador, dizendo a si mesmo que não vai permitir que ninguém se torne mais forte do que ele e que não vai esconder os poderes pelos quais trabalhou arduamente em sua vida anterior. A bola agora tem uma cor azul brilhante e está cheia de tanta mana que se despedaça. Pedaços dela voam pela sala. As pessoas cobrem o rosto e tentam ver o que acabou de acontecer. No entanto, a sala está cheia de fumaça e isso obstrui a visão. À medida que a fumaça se desvanece, nosso protagonista é revelado. Ele está segurando o peito e respirando profundamente por ter exercido tanta força. A boca de Herbert se abre e ele fica sem palavras. O mesmo pode ser dito de todos os outros, que estão se perguntando como algo assim é possível. A Rue Velene se inclina e pega um caco de vidro quebrado do chão. Ela olhou para Ian. O limite do acumulador de mana era o nível de um mestre de 3ª classe. Como Ian quebrou o dispositivo, isso deve significar que suas habilidades são ainda maiores do que isso. A última fumaça começa a se dissipar da sala e Ian se recupera de sua exaustão. Agora não há mais volta para ele, pois eles sabem o quanto ele é forte. Algum tempo depois, todos os outros mágicos vão para uma sala privada para discutir a situação. Um punho bate na mesa. Todos os rumores que todos ouviram sobre nosso protagonista são verdadeiros. Ele deve ser, no mínimo, um mestre de 4ª classe, o que significa que está no mesmo nível de todos na sala, com exceção de Herbert, o mestre da torre. E quando ele disse que não havia matado Jonathan, estava definitivamente mentindo. A Ivory Tower precisa aprender a controlar Ian ou corre o risco de ele se tornar uma pessoa muito perigosa. Um mágico sugere que ele seja dispensado da admissão na academia. Em vez disso, concentre-se em torná-lo leal a Ivory Tower o mais rápido possível. Herbert admite que isso seria duro, mas provavelmente seria o melhor. Seria uma perda de tempo se Ian entrasse para a academia, e suas habilidades excepcionais fariam com que os outros alunos se sentissem deslocados. Até mesmo os magos mais graduados da Ivory Tower ficaram perplexos com suas habilidades. Imagine como se sentiriam os jovens estudantes que mal começaram a usar a magia. Herbert diz que o fato de ele ter matado ou não o guarda não é importante no momento. Enquanto eles tiverem magia de interrogatório, ele não poderá mentir para eles. Sim, mano, eu não teria tanta certeza disso. O objetivo da Torre de Marfim é manter seu status de elite. Quanto mais fortes forem seus magos, mais alto será o status da Torre de Marfim em relação aos impérios estrangeiros. Portanto, eles reconhecerão Ian Page como um mágico de alto nível e o deixarão sentar-se entre eles, anunciando o nascimento de um novo mágico de 4ª classe. Considerando sua idade e suas habilidades, Herbert acha que seria melhor se ele recebesse treinamento pessoal de outros mágicos de alto nível. Todos na sala concordam. Herbert está feliz por todos estarem a bordo. Ele está prestes a escolher qual mágico será responsável pelo treinamento do nosso protagonista. No entanto, alguém levanta a mão e se voluntaria para fazer isso. A cena muda para Ian, que está do lado de fora, olhando para a Torre de Marfim com admiração por sua beleza, e pensar que ele seria reconhecido como um mágico de alto nível tão cedo. Ele meio que esperava que isso acontecesse, mas não tão rápido. Alguém interrompe seus pensamentos chamando seu nome e ele se vira para ver quem é. É a mulher que ele conheceu quando chegou. Ela ouviu a notícia e está muito feliz em saber que Ian agora é um mágico de 4ª classe e de alto escalão. É incrível que ele tenha chegado tão longe com apenas 12 anos. Ela conclui que isso deve significar que o boato maluco é verdadeiro. Ian parece um pouco confuso, imaginando que tipo de rumores estão se espalhando sobre ele. A mulher prossegue, dizendo que será sua assistente de mágica no próximo ano e que o guiará pelo local. Ela está ansiosa para que eles trabalhem juntos. Ian lhe diz que ela não precisa falar de maneira tão formal. Afinal de contas, ela é sua sênior. Nesse caso, como sênior dele, a mulher se oferece para lhe dar um tour pelo local. O primeiro lugar que eles visitam é a Tower Academy. Ela tem muitos pilares e uma estética romana. Era lá que ele deveria se matricular na academia. Mas, em vez disso, ele receberá treinamento pessoal de mágicos de alto nível. Ian sabe que o treinamento pessoal é apenas uma palavra chique. Ele sabe que, na verdade,
eles estão apenas tentando mantê-lo sob rédea curta. Ele acha que provavelmente foi ideia de Herbert transformá-lo em um cão obediente. Ele percebe algo enquanto caminha pela academia. São todos os seus velhos amigos que estavam treinando na academia na mesma época que ele em sua vida anterior. Ele se lembra de que todos eles foram mortos durante uma das primeiras guerras e pensou que nunca mais os veria. Ian sabe que será difícil para ele estar tão perto deles como antes, mas com certeza irá cumprimentá-lo se tiver a oportunidade. Seu guia mostra a Ian seu laboratório de pesquisa pessoal. Ela aponta para uma porta de madeira com marcas douradas, dizendo que usou magia de limpeza para garantir que a sala estivesse arrumada. Nosso protagonista entra na sala e não consegue acreditar. Um piano de cauda pode ser visto ao fundo e uma escrivaninha com frascos pode ser vista à direita. Esse é o mesmo laboratório que ele usou em sua vida passada. A mulher explica que, há 300 anos, quando a Torre de Marfim foi transferida, havia 24 mágicos de alto escalão. No entanto, agora há menos da metade desse número. Portanto, há muitos quartos disponíveis. Ela informa Ian que o mestre da torre lhe deu esta sala para ser usada como laboratório de pesquisa. Ela diz a Ian para esperar aqui por um momento enquanto ela vai buscar o mago que o ensinará. Ela sai da sala e fecha a porta, deixando nosso protagonista sozinho, na mesma sala em que ele passou tanto tempo em sua vida anterior. Já faz muito tempo desde a última vez que ele esteve aqui. Ele só conseguiu esse quarto aos 19 anos e aqui está ele aos 12 anos. Ele começa a pensar em um plano de longo prazo. Agora que ele tem a autoridade de um mágico de alto escalão, só resta uma coisa a fazer. Ele precisa criar um novo grupo dentro da Torre de Marfim. Durante os próximos 6 anos, o príncipe Rhaenyra começará a fazer movimentos para se tornar imperador. Esse é o mesmo homem que traiu Ian em sua vida anterior, envenenando. O mestre da torre Herbert apoiará fortemente o fato de Rhaenyra se tornar imperador. Portanto, Ian precisa criar um grupo que possa lutar contra isso. Isso será difícil, pois os magos são todos muito leais ao mestre da torre, principalmente devido ao seu poder esmagador e à sua alta classe. Ian percebe que, para influenciar as pessoas, ele precisa se tornar mais forte do que o Tower Master Herbert. Nosso protagonista vai trabalhar duro e chegará o momento em que ele governará toda a Torre de Marfim. Até lá, ele deve se comportar como uma criança obediente, pois sabe que vai demorar um pouco para ficar mais forte com esse corpo de criança. Enquanto ele está pensando em seu plano mestre, alguém irrompe pela porta como se fosse o FBI fazendo uma batida. Ian se vira rapidamente. É a ruiva Helene, e parece que ela é a mágica que se ofereceu para ensinar nosso protagonista. Ao vê-la, Ian solta um suspiro. Realmente tinha que ser ela, entre todas as pessoas. Helene entra na sala com um sorriso no rosto, sabendo que vai se divertir com isso. Ela cumprimenta nosso protagonista chamando de pirralho arrogante. Ian apenas olha irritado, como se já estivesse farto desse comportamento infantil. Helene muda de ideia, dizendo que ele não é simplesmente arrogante, mas algo muito além disso. Ela começa a se aproximar dizendo a ele como as coisas serão. Coisas como maneirismos básicos, história e teoria da magia teriam sido ensinadas na academia. No entanto, o mestre da torre quer que o nosso protagonista aprenda todas essas coisas sem frequentar a academia. A desculpa que ele deu foi que o nosso protagonista faria com que todos os outros alunos se sentissem desanimados ou algo do gênero. Helene usa sua magia para sacudir um monte de livros de uma estante próxima, dizendo que todas essas coisas são inúteis. Ela joga no chão. Fazer coisas ruins como essa não é seu estilo, e ela vai deixar que os idosos ensinem Ian sobre tudo isso. Helene se aproxima de Ian e menciona Cecília, a espiã do Império Coldwood que nosso protagonista capturou na parte 1. Helene se lembra dela da academia. Cecília era bastante conhecida no campo do combate mágico e, com o tempo, poderia estar no mesmo nível de Helene. No entanto, ela acabou se tornando uma espiã e foi derrotada até mesmo por uma criança. Ian permanece imóvel. Ele não disse uma palavra desde que Helene entrou e ficou apenas ouvindo suas fofocas e insultos. Helene decide que, já que vai ser a professora de Ian, deveria pelo menos lhe ensinar alguma coisa. Há muitos tipos diferentes de mágicos. Os mágicos treinam para o combate e são agressivos, os mágicos são apoiadores e são mais defensivos, e alguns mágicos passam a vida inteira simplesmente pesquisando. Ela explica que um mágico que não se encaixa em nenhuma dessas categorias é considerado apenas lixo. Olhando para Ian, ela pede que ele adivinhe que tipo de mágica ela é. Ian parece desinteressado, mas finalmente abre a boca e adivinha que ela é provavelmente a primeira maga de combate do tipo. A Helene confirma. Não há ninguém que seja melhor do que ela no campo de combate, e ela é diferente de todos os outros mágicos. Por ser diferente, ela ensinará Ian à sua própria maneira. Ela diz a ele para segui-la,
sabendo que ele não tem escolha e precisa fazer o que ela diz. Eles saem ao sol e vão para uma área aberta para começar. O motivo de estarem aqui é que Helene quer lutar. Ela diz a Ian para ir até ela como se estivesse lutando por sua vida. Só então ela o ensinará. Ian está chegando ao seu limite. Ele não consegue acreditar que essa mulher é exatamente a mesma que era em sua vida anterior. Naquela época, ela sempre o importunava para as batalhas também. Os olhos de Ian ficam azuis. Desta vez, ele não vai nem dar a Helene a chance de começar e vai acabar com as bobagens dela aqui mesmo. Os espectadores começam a se reunir, perguntando-se o que está acontecendo e por que uma menina de 12 anos está lutando contra alguém tão forte quanto Helene. A ruiva sorri para a multidão, já presumindo que vai vencer. Como ela é a professora, diz que Ian pode dar o primeiro passo. Ian tira uma peça de roupa do corpo e começa a se aproximar lentamente, perguntando à adversária se ela tem certeza. Helene apenas zomba, dizendo que ele não deveria estar assustado agora, quando foi tão atrevido antes. Ian mal pode esperar para calar a boca dessa mulher e a batalha começa. Ele levanta a mão e um brilho azul aparece. Helene acha que ele está implantando algum tipo de barreira ou escudo. Ela ri dizendo que não importa qual barreira ele use, ela a destruirá em um instante. As chamas acertam, ficando cada vez mais quentes enquanto ela prepara um ataque. Ian usa um feitiço de bloco de gelo que faz com que um fragmento de gelo envolva seu corpo e o proteja. O irmão deve estar sentindo frio lá dentro. Helene não se impressiona e vai até ele, batendo no gelo. Isso é realmente o melhor que ele conseguiu fazer? Ela se pergunta se ele pretende apenas dormir ali até que sua mana se esgote. O bloco de gelo é a barreira mais poderosa que pode proteger os magos, mas faz com que eles entrem em um estado de semiconsciência, no qual não conseguem usar nenhuma outra magia. Helene dá de ombros, achando que foi tolice esperar uma luta decente de uma criança. De repente, um som começa a emanar e o chão treme. Todos os espectadores olham em volta, perguntando-se o que está acontecendo. A ruiva se vira para ver como está o nosso protagonista e o que ela vê a choca profundamente. Enquanto ainda está dentro do bloco de gelo, ele olha diretamente para ela, encarando-a nos olhos. De alguma forma, ele consegue se mover e ficar acordado enquanto está dentro do gelo. Ian usa sua mágica e começam a crescer vinhas parecidas com grama. Elas cercam Helene como se fossem árvores. Ela só consegue olhar para cima com uma expressão pálida, perguntando-se como isso é possível. Isso é loucura. E ela começa a se arrepender de sua decisão de lutar. Essas videiras vêm direto para ela. Elas se estendem até o céu e podem ser vistas por quilômetros. Helene tenta desesperadamente evitá-las, esquivando-se e tecendo, mas não adianta. Não há fim para elas, e não importa quantas ela queime, elas continuam voltando. Ela sabe que, se continuar assim, vai perder. Perder para uma criança de 12 anos seria constrangedor. Para vencer, ela sabe que precisa encontrar uma maneira de tirar Ian do bloco de gelo. Ela começa a tentar pensar em uma maneira, perguntando-se como ele é capaz de usar magia lá dentro. Seus pensamentos a distraem por muito tempo, e as vinhas se aproximam sorrateiramente e a agarram. Eles envolvem o pescoço e os membros da cabeça vermelha, fazendo com que ela não consiga mais se mover. Depois que ela é imobilizada, Ian sai do bloco de gelo com os punhos cerrados. Tudo que Helene pode fazer é rir e admitir a derrota. Ela ouviu rumores de que Ian tinha as mesmas habilidades do lendário primeiro mágico. Parece que eles estavam certos. Ela pede ao nosso protagonista que a liberte dessas vinhas nojentas. No entanto, Ian se recusa dizendo que ainda não. Seria uma pena que a batalha terminasse tão cedo. Helene parece um pouco assustada. Ela já admitiu sua perda, mas Ian está planejando fazer outra coisa. Ian levanta lentamente o braço no ar com a palma da mão voltada para trás. O céu começa a estalar e nuvens escuras começam a se formar sobre os dois. Helene fica desesperada, implorando para que ele pare. Eles deveriam estar apenas treinando e agora tudo acabou. Mas Ian a ignora. Ele invoca um raio do céu nublado, apontando o dedo para Helene. Bru está pronto para cozinhá-la como um frango empanado. O estrondo de um trovão e um relâmpago amarelo caem. Por um momento, todos esperam o pior e observam com expressões preocupadas. Muitos dos espectadores têm suor escorrendo pelo rosto. É revelado que o raio não atingiu a cabeça vermelha e, em vez disso, acertou o chão bem entre suas pernas. Ela fica ofegante e sem fôlego devido ao pânico da situação. Ela está apenas agradecida por ter sobrevivido e começa a se acalmar. No entanto, Ian se aproxima e se ajoelha, o que a faz entrar em pânico novamente. Ela grita para que ele se afaste dela. Ele se aproxima com um olhar presunçoso, perguntando se Helene ainda tem algo que gostaria de lhe ensinar. A ruiva não responde e apenas abaixa a cabeça com vergonha, sem querer fazer nada que possa matá-la. Vendo que agora ela está realmente derrotada, Ian a liberta das vinhas e se afasta. Ele empurra para trás a multidão de espectadores que cresceu desde o início da batalha. Ele pede que saiam do seu caminho,
pois está se sentindo um pouco cansado. Com todas essas testemunhas, o boato da derrota de Helene se espalhou rapidamente. Alguns dias se passaram na Ivory Tower. Vemos o mestre da torre, Herbert, caminhando com seu grande bastão e outro mágico ao seu lado. O mago informa a Herbert que Helene não está bem depois de sua derrota. Ela não está em um bom estado e não comeu nos últimos 2 dias. Aparentemente, Herbert demonstra grande preocupação, mas, por dentro, está extremamente decepcionado. Ela realmente desafiou e foi humilhada por um garoto de 12 anos. Que patético. Herbert queria domar nosso protagonista e intimidá-lo, mas agora que viu sua força, ele sabe que isso não será possível. Nosso protagonista não é um cão que pode ser colocado em uma coleira. Ele é um lobo e levará algum tempo até que eles consigam transformá-lo em uma ferramenta que possam usar. Herbert continua caminhando e pensando no que pode fazer até chegar ao seu destino. Ele entra em uma sala e cumprimenta alguém lá dentro, pedindo desculpas pelo atraso. A pessoa com quem ele está falando é o príncipe Raynar, o quinto príncipe que se tornou o imperador na vida anterior do nosso protagonista. Os dois eram amigos íntimos até que Raynar o traiu. Ao ver que o mestre da torre chegou, Raynar fecha seu livro e o coloca no chão. Ele olha para Herbert e pergunta que informações ele tem para lhe dar hoje sobre o popular mágico Ian Page. Parece que Herbert tem informado Raynar sobre tudo o que está acontecendo e os dois estão planejando algo. A cena muda para a mansão de Ian em um dia claro e ensolarado. Vemos Douglas, o filho do alquimista, todo arrumado e pronto para ir a algum lugar. Ele chama por seu pai. O alquimista Letio aparece e fica feliz ao ver seu filho. É hora de ir embora. Os dois se voltam para o nosso protagonista, despedindo-se. É hora de Douglas ir para a academia para seu primeiro dia de aula. Vemos Ian, que está sentado lendo um livro. Ele não consegue acreditar que hoje já é seu primeiro dia de aula, e pensar que a Academia Imperial de Alquimistas o aceitou como o melhor da turma assim que ele se registrou. Não há dúvidas quanto a isso. Ele definitivamente tem talentos extraordinários e um futuro brilhante como alquimista. Ian conhece todas as matérias que são ensinadas em sua vida anterior e sabe que Douglas vai se divertir muito. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de Ian, que está sentado sem nada para fazer por um tempo. Ele decide se levantar e voltar ao trabalho. Desde que voltou, ele tem trabalhado sem parar. Mesmo que Raynar ainda não tenha feito nenhum movimento, ele sabe que não pode ficar parado. Ian sabe que, se quiser alcançar a mesma quantidade de poder que tinha em sua vida anterior, ele precisa fortalecer esse corpo fraco. Uma criada entra na sala com uma carta em uma bandeja do Palácio Imperial. Ian pega a carta e vê que se trata de um convite para algum tipo de evento especial organizado pelo Príncipe Iden. Ele não consegue acreditar e começa a se preparar. Naquela noite, ele chega ao local ainda achando difícil acreditar que foi convidado para um evento como esse. É uma regra tácita que um mágico não pode ser convidado para eventos sociais se não tiver nascido da nobreza, mas aqui está ele. Ian acha surpreendente que o Príncipe Iden seja o anfitrião desse evento. Em sua vida anterior, quando se tratava de interagir com os nobres, o príncipe Hyde sempre o fazia de má vontade e nunca organizava eventos para pessoas de status elevado. Por causa de sua atitude morna, ele perdeu a oportunidade de entrar no mundo político e todos os nobres do império lhe deram as costas. No entanto, o príncipe Raynar era diferente. Ele não só era ativo no cenário político do reino, como também fazia questão de se tornar amigo de outros nobres e fazer contatos com eles. Foi isso que levou o príncipe Raynar a roubar o trono de seu irmão depois que o pai deles morreu. Ian não sabe por que Aiden está agindo de forma tão diferente agora, mas não se importa, pois isso é vantajoso para ele. Qualquer coisa que possa impedir que Raynar se torne imperador é bom para ele. Ian se aproxima da porta e se prepara para entrar no evento que Aiden está organizando. O homem na porta aceita seu convite. O interior é um espetáculo para se ver, paredes e pisos de mármore, com lustres e decoração dourados. Todos os nobres na sala olham para o nosso protagonista quando ele entra, conversando entre si, provavelmente se perguntando o que ele está fazendo aqui. Isso começa a deixar Ian um pouco inquieto, pois ele nunca foi de se associar com nobres em sua vida anterior. A estranheza acaba quando o príncipe Hayden entra e todos abaixam a cabeça em sinal de respeito a ele. Ele aparece em uma varanda próxima, olhando para todos, vestindo mais peças de roupa do que posso contar. Hayden agradece sinceramente a todos por estarem aqui reunidos esta noite. Como todos já devem saber, ele é o anfitrião deste banquete em nome de seu pai, o imperador. Normalmente, ele faria o discurso de abertura primeiro, mas antes disso Hayden gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar a todos um convidado especial. Ian parece um pouco confuso, imaginando se ele está falando dele ou não. Aiden continua. Essa pessoa é alguém que ele dedicou tempo para convidar pessoalmente e é o mais jovem mago de 4ª classe do alto escalão da Torre de Marfim, um convidado de honra do território Moglia ao norte. Ian Page, ao ouvir seu nome,
um sorriso aparece no rosto de nosso protagonista. O príncipe o convida a se aproximar e ele o faz. Aiden lhe diz que o único objetivo desse evento era apresentar Ian a todos. Ao ouvir isso, Ian parece um pouco confuso. Ele agradece ao príncipe por sua gentileza, embora, no fundo, ele saiba que tudo isso provavelmente foi apenas um estratagema para que Aiden pudesse mostrar aos nobres que ele tem um mágico poderoso ao seu lado. O evento provavelmente nem foi ideia dele, e o imperador provavelmente o forçou a fazer isso. Aiden continua falando sobre as muitas realizações de nosso protagonista, e pensar que Ian conseguiu assumir uma posição de alto escalão assim que chegou à Torre de Marfim. O príncipe só consegue imaginar a cara dos magos snobs. Ele admite que, quando se conheceram na primeira parte, não ficou muito impressionado e se perguntou por que Lord Marcus se esforçava tanto por uma criança tão imunda. Ele não imaginava que Ian viria a ter habilidades tão extraordinárias. Ele admite que recebeu ordens de seu pai para organizar esse evento, mas está feliz por tê-lo feito. Ian não sabe o que dizer. O cara realmente acabou de insultá-lo e elogiá-lo em um intervalo de poucos segundos. Aiden se vira e diz a Ian que é alguém que ele quer que ele conheça. Ele faz um gesto para uma figura sombria à sua direita. Quando nosso protagonista vê essa pessoa, seus olhos se arregalam e ele fica ainda mais sem palavras. A pessoa é a irmã de Aiden, a princesa Harry, que Ian viu praticando magia secretamente na parte 1. Ela se apresenta e diz que conhece bem a reputação do nosso protagonista, pois ele é bastante famoso no Palácio Imperial. A princesa está brilhando tanto como uma estrela que Ian mal consegue olhá-la nos olhos sem ficar cego. Harry afirma que, infelizmente, ela não tem muito tempo para conversar hoje, mas convida Ian para outro evento, pois gostaria de ouvir tudo sobre suas outras realizações. Ian tenta lhe dizer que só tem histórias chatas sobre monstros ou magia, mas a princesa insiste. Ela acha magia interessante e gostaria de conversar mais sobre ela. Ela lhe diz que enviará uma carta com mais informações e que, por enquanto, ele deve aproveitar o resto de sua noite. Ela se afasta com o príncipe. Ian a observa sair, notando que ela está completamente diferente de quando ele a viu praticando magia mais cedo. Suas roupas são mais majestosas e seu cabelo está coberto de flores. Ela é muito bonita. O príncipe Aiden parece nervoso, mas isso é para o anfitrião. Conversando com os hóspedes e certificando-se de que tudo está bem, Ian decide que é hora de ir embora. Não há mais nada para ele ver ou fazer aqui. Ele passa pelos nobres que estão dançando e se dirige ao terraço. Ao sair, ele vê um rosto familiar à sua direita. É Oliver, o capitão da Ordem Imperial dos Segundos Cavaleiros. No entanto, em vez de usar sua armadura habitual, ele está usando um terno novo e elegante. Ian o elogia, dizendo que ele está fantástico. Oliver fica um pouco confuso com esse elogio e diz que teve de usá-lo porque o príncipe Aiden ordenou. Depois dessa conversa fiada, há um breve silêncio e as coisas ficam estranhas quando os dois percebem que não tem mais nada a dizer um ao outro. Ian acha que talvez não tenha sido a melhor ideia sair para o terraço. Oliver quebra o silêncio incômodo e começa a falar sobre Helene. Ele diz que ouviu rumores de como nosso protagonista a derrotou. Ian fica surpreso com o fato de haver tantos rumores sobre ele. Ele ouviu dizer que a maioria das coisas que acontecem na Torre de Marfim deve ser considerada confidencial. Oliver sorri. Se um cavaleiro não consegue nem mesmo obter informações, o que mais ele deve fazer nesta era? Nesta era, o Império é atualmente liderado por um punhado de magos de alto escalão no topo da hierarquia militar. Como os cavaleiros têm menos poder militar, eles perderam prestígio e agora são considerados nada mais do que acessórios. Oliver ficou surpreso quando soube que Ian não só é o mais jovem mágico de quarta classe do alto escalão, como também derrotou Helene, a Mulher do Fogo. Para ser sincero, às vezes ele se pergunta se Ian é realmente tão jovem. Ian fica corado com os elogios, dizendo que se sente lisonjeado. Oliver continua a elogiá-lo, dizendo que é inegável que Ian agora tem a confiança do príncipe Aiden. Ele geralmente reluta em interagir com outros nobres, mas organizou pessoalmente esse banquete só para o nosso protagonista. Oliver se ajoelha e se prepara para fazer uma pergunta muito importante a Ian. Apesar de parecer que ele está prestes a pedir Ian em casamento, esse não é o caso. O que Oliver quer saber é de que lado nosso protagonista está. A maioria dos magos da Ivory Tower está apoiando o príncipe Rhaenyra para ser o próximo imperador, mas os cavaleiros permanecem leais ao príncipe Aiden. Oliver pergunta quem Ian vai apoiar. Ian simplesmente se esquiva da pergunta, dizendo que é uma pergunta sem sentido e que é difícil para ele dar uma resposta adequada em uma situação como essa. No entanto, Oliver insiste em responder. Como cavaleiro leal ao príncipe Hayden, ele quer saber se o nosso protagonista é um inimigo ou um aliado. Ian sabe que Oliver é leal ao príncipe. Em sua vida anterior, ele ficou ao lado de Hayden até seu último suspiro. A princípio, Ian não sabe como responder à pergunta. Depois de pensar em como Rhaenyra o traiu, ele se manifesta, dizendo que não está escolhendo um lado. Entretanto,
Não importa o que aconteça, ele nunca ficará do lado do príncipe Rhaenyra. Oliver olha em volta, nervoso, para ver se alguém ouviu nosso protagonista falar mal de Rhaenyra. Ian garante que usou magia e que somente os dois ouviram o que ele acabou de dizer. Embora Ian não tenha realmente escolhido um lado, Oliver ainda está feliz com sua resposta. Isso é bom o suficiente para ele. Ele pede mais um favor, querendo que Ian treine com ele no futuro, pois gostaria de ficar mais forte. Essa pergunta é uma surpresa para Ian. Oliver quer que Ian o ensine a lutar contra mágicos, já que ele próprio é um mágico. Ele brinca que Oliver deve ser muito sem vergonha para pedir algo assim. Ele recusa o pedido dizendo que não há nada que possa ganhar com isso. Ao ouvir isso, Oliver retira um colar de seu pescoço. É um colar que a antiga imperatriz lhe deu no dia em que ele foi nomeado guarda-costas do príncipe. Dizem que é um colar encantado que ajuda a manter a mente clara. Ian o reconhece como um dos tesouros da família imperial que ele não conseguiu obter em sua vida anterior. A única coisa que ele conseguiu descobrir sobre ele foi que pertencia à falecida imperatriz. Ele está surpreso que Oliver esteja oferecendo isso a ele, já que foi um presente pessoal. Oliver garante ao nosso protagonista que está tudo bem. O colar foi dado a ele para que pudesse apoiar o príncipe Aiden de uma maneira melhor. Como ele o está doando para se tornar mais forte e proteger o príncipe, ele tem certeza de que a imperatriz entenderá. Ao ver o quanto Oliver está disposto a ir e aceitar o colar, ele terá prazer em lutar com ele. De repente, um estrondo ecoante interrompe a paz e uma cortina de chamas bloqueia o céu noturno. Os dois se viram rapidamente para ver o que era aquilo e o que estava acontecendo. Pela aparência de seus rostos, não é nada bom. A explosão ocorre à distância e algumas das chamas atingem até mesmo o prédio do evento onde eles estão. O pensamento imediato de Oliver é que o príncipe pode estar correndo perigo. Ele volta para dentro do terraço com Ian logo atrás para avaliar a situação. Parece que todos aqui estão bem. Hyde estende o braço para proteger sua irmã. Todas aquelas explosões aconteceram no Sun Palace e ele se pergunta o que poderia ter sido. Oliver corre freneticamente até a realeza, perguntando se algum deles está ferido em algum lugar. Mas eles estão bem. Mais cavaleiros irrompem pelas portas. Um dos cavaleiros revela que várias explosões foram detectadas no Palácio Imperial e que eles ativaram algo chamado Zona de Comunicação de Emergência. Todas as tropas estão procurando a causa da explosão. Ian já ouviu falar dessa Zona de Comunicação de Emergência antes. Todos os quartéis generais dos Templários e os quartéis do Exército Imperial operam em uma rede conectada pela Ivory Tower, que está disponível para as tropas para que elas possam se concentrar na proteção do palácio. Se a zona de comunicação de emergência for ativada, todas as tropas imperiais devem se reunir em torno do Palácio Imperial. Ian se pergunta se esse era o objetivo da explosão para começar. Ele imediatamente ativa seus poderes mágicos e invoca uma barreira de mana para proteger a realeza. Ele se volta para a princesa Harry e pergunta se ela é capaz de sustentar essa barreira, já que ele sabe que ela pode usar magia. A princesa Harry tenta fingir que não sabe do que ele está falando, mas Ian insiste, pois é uma emergência. Ela admite que aprendeu um pouco, então provavelmente pode fazer isso. Ian sai da barreira e deixa que ela cuide disso. Ele se aproxima de uma criada próxima e pergunta se alguém com o nome de Isabela veio aqui recentemente. A empregada está tremendo de medo diante de toda a situação. Ela consegue dizer as palavras, revelando que alguém chamado Isabela de fato veio aqui. Isso é exatamente como nosso protagonista esperava. Ele supõe que as pessoas vieram aqui para resgatar a espiã Cecília. Depois de explodir o palácio, o plano era dispersar as tropas e se aproximar enquanto a vigilância da Torre de Marfim estivesse preocupada. Não importa o que aconteça com Cecília, mas Ian sabe que ela tem informações valiosas sobre ele e não quer que isso caia nas mãos dos Coldwalkers. Vemos que a teoria de Ian estava correta. Enquanto todos estão distraídos com a explosão, alguém se aproxima da cela de Cecília. Ele tira o capuz e revela que é um homem chamado Daniel, com cabelos longos repartidos ao meio. Ele está decepcionado com Cecília e achava que ela era uma mágica competente. Cecília, feliz em vê-lo, pula para as grades e pede que ele a deixe sair daqui rapidamente. Ela não delatou nenhum dos outros espiões. Ela diz a Daniel que nosso protagonista sabia de tudo desde o início, sobre a existência dos espiões Coldwalker e até mesmo sobre a lista de afiliação. Ele também sabia sobre a marca de mana que todos os espiões Coldwalker têm em suas costas, o que nem ela mesma fazia ideia. Daniel não parece estar com pressa e pergunta se Cecília tem mais alguma informação para ele. Ela não tem. Não há tempo para conversar agora e ela quer ser liberada. Daniel atende ao pedido dela e abre a porta da cela. Ela rende ao ser aberta. Um sorriso irradia no rosto de Cecília. Não se sabe ao certo há quanto tempo ela está aqui embaixo,
mas agora está livre. Livre para ir para a vida após a morte, eu acho. Porque Daniel a golpeia com sua arma. Ela cai no chão segurando o pescoço fatalmente ferido. Enquanto ela estava presa na Torre de Marfim, os outros Cold Valkyrs tiveram longas discussões sobre o que fariam com ela. Como ela é uma preciosa maga de terceira classe, por um momento, eles realmente pensaram em resgatá-la. Infelizmente, eles acabaram decidindo contra isso e chegaram à decisão final de simplesmente executá-la. Daniel lhe dá boa noite e se despede, estranhamente feliz com o que acabou de fazer. Por algum motivo, uma voz sussurra atrás dele com uma voz mortal, dizendo: "Você também." Daniel se vira rapidamente e atira sua adaga na direção da voz. Ela bate na parede ao lado do rosto do nosso protagonista, chegando a arranhar sua bochecha ao passar. Daniel pergunta quem ele é e Ian percebe o corpo de Cecília no chão. Daniel já cuidou dela e, graças a isso, ele tem uma coisa a menos com que se preocupar. Ele usa sua magia de gelo para congelar Daniel no lugar. Ele conheceu esse homem em sua vida anterior. Ele se aproxima lentamente. Ele teve muita sorte em encontrar Daniel aqui, pois queria matá-lo com suas próprias mãos. Agora ele pode finalmente vingar as tragédias de seus colegas de classe. Daniel não tem ideia do que está falando. Ele nunca matou nenhum dos colegas de classe de nosso protagonista. É claro que ele ainda não o fez, mas Ian sabe que isso deve acontecer em uma década. Seu gelo cresce e cresce, subindo pela perna do espião e envolvendo todo o seu corpo. Ian tomou uma decisão desde que voltou ao passado. A decisão de colocar tudo de volta onde estava. Ele bate no gelo e ele se quebra em 1000 pedaços. Daniel cai no chão com um food congelado e, presumivelmente, morto. Nem mesmo descongelá-lo pode trazê-lo de volta. Ian passa a mão na nuca para revelar que ele também tem uma marca de mana. Ele sabe que isso será suficiente para usar como desculpa. Os magos dobram a esquina depois de ouvir ruídos suspeitos. Eles não conseguem acreditar no que veem. Ian se levanta e, no chão abaixo dele, estão Cecília e Daniel, ambos mortos. A marca fria do andarilho brilha em seus pescoços. A cena muda para o imperador, que bate com o punho em seu trono. Duas pessoas já haviam desaparecido de dentro do palácio. Ele está conversando com Herbert, o mestre da torre. Desde as empregadas do palácio até as secretárias, todos estão em perigo. Ele quer saber o que a Torre de Marfim está fazendo enquanto esses canalhas estão andando por aí. Exigindo uma resposta, o público assiste constrangido à repreensão do imperador a Herbert. Ele confiou toda a autoridade em relação à busca de espiões à Torre de Marfim com a garantia de que eles arrancariam todas as raízes podres. O imperador Terry afirma que não pode mais confiar nas garantias da Torre de Marfim e que, a partir de hoje, todas as autoridades que foram concedidas aos magos com relação à busca serão retiradas. O Bru não está brincando. Continua gritando. Ele diz ao mestre da torre para passar todas as informações que coletou até o momento para a família imperial e a Ordem dos Cavaleiros. Tudo o que ele sabe deve ser compartilhado com o exército do Império. Herbert entende que os magos falharam na proteção de todos e diz que fará o que o imperador pede. O imperador o afasta dizendo que ele pode ir embora agora, pois tem muito a fazer. Terry está com dor de cabeça por causa de toda a sua gritaria. Herbert sai vergonhosamente da sala do trono enquanto todos o olham e sussurram sobre ele. Um assistente do imperador chama nosso protagonista para dar um passo à frente e prestar homenagem à sua majestade. Ian, o estimado convidado do norte, aparece. O imperador está feliz por estarem se encontrando novamente. Ian abaixa a cabeça. Para ele. Ela não tem. Não há tempo para conversar agora e ela quer ser liberada. Daniel atende ao pedido dela e abre a porta da cela. Ela rende ao ser aberta. Um sorriso irradia no rosto de Cecília. Não se sabe ao certo há quanto tempo ela está aqui embaixo, mas agora está livre. Livre para ir para a vida após a morte, eu acho. Porque Daniel a golpeia com sua arma. Ela cai no chão segurando o pescoço fatalmente ferido. Enquanto ela estava presa na Torre de Marfim, os outros Cold Valkyrs tiveram longas discussões sobre o que fariam com ela. Como ela é uma preciosa maga de terceira classe, por um momento, eles realmente pensaram em resgatá-la. Infelizmente, eles acabaram decidindo contra isso e chegaram à decisão final de simplesmente executá-la. Daniel lhe dá boa noite e se despede, estranhamente feliz com o que acabou de fazer. Por algum motivo, uma voz sussurra atrás dele com uma voz mortal, dizendo: "Você também." Daniel se vira rapidamente e atira sua adaga na direção da voz. Ela bate na parede ao lado do rosto do nosso protagonista, chegando a arranhar sua bochecha ao passar. Daniel pergunta quem ele é e Ian percebe o corpo de Cecília no chão. Daniel já cuidou dela e, graças a isso, ele tem uma coisa a menos com que se preocupar. Ele usa sua magia de gelo para congelar Daniel no lugar. Ele conheceu esse homem em sua vida anterior. Ele se aproxima lentamente. Ele teve muita sorte em encontrar Daniel aqui,
pois queria matá-lo com suas próprias mãos. Agora ele pode finalmente vingar as tragédias de seus colegas de classe. Daniel não tem ideia do que está falando. Ele nunca matou nenhum dos colegas de classe de nosso protagonista. É claro que ele ainda não o fez, mas Ian sabe que isso deve acontecer em uma década. Seu gelo cresce e cresce, subindo pela perna do espião e envolvendo todo o seu corpo. Ian tomou uma decisão desde que voltou ao passado. A decisão de colocar tudo de volta onde estava. Ele bate no gelo e ele se quebra em 1000 pedaços. Daniel cai no chão com um food, congelado e, presumivelmente, morto. Nem mesmo descongelá-lo pode trazê-lo de volta. Ian passa a mão na nuca para revelar que ele também tem uma marca de mana. Ele sabe que isso será suficiente para usar como desculpa. Os magos dobram a esquina depois de ouvir ruídos suspeitos. Eles não conseguem acreditar no que veem. Ian se levanta e, no chão abaixo dele, estão Cecília e Daniel, ambos mortos. A marca fria do andarilho brilha em seus pescoços. A cena muda para o imperador, que bate com o punho em seu trono. Duas pessoas já haviam desaparecido de dentro do palácio. Ele está conversando com Herbert, o mestre da torre. Desde as empregadas do palácio até as secretárias, todos estão em perigo. Ele quer saber o que a Torre de Marfim está fazendo enquanto esses canalhas estão andando por aí. Exigindo uma resposta, o público assiste constrangido à repreensão do imperador a Herbert. Ele confiou toda a autoridade em relação à busca de espiões à Torre de Marfim com a garantia de que eles arrancariam todas as raízes podres. O imperador Terry afirma que não pode mais confiar nas garantias da Torre de Marfim e que, a partir de hoje, todas as autoridades que foram concedidas aos magos com relação à busca serão retiradas. O Bru não está brincando. Continua gritando. Ele diz ao mestre da torre para passar todas as informações que coletou até o momento para a família imperial e a Ordem dos Cavaleiros. Tudo o que ele sabe deve ser compartilhado com o exército do Império. Herbert entende que os magos falharam na proteção de todos e diz que fará o que o imperador pede. O imperador o afasta dizendo que ele pode ir embora agora, pois tem muito a fazer. Terry está com dor de cabeça por causa de toda a sua gritaria. Herbert sai vergonhosamente da sala do trono enquanto todos o olham e sussurram sobre ele. Um assistente do imperador chama nosso protagonista para dar um passo à frente e prestar homenagem à sua majestade. Ian, o estimado convidado do norte, aparece. O imperador está feliz por estarem se encontrando novamente. Ian abaixa a cabeça. Eles conseguiram manter a segurança do Império graças à excelente competência de Ian desta vez. Se não fosse por ele, eles teriam perdido muitas informações para um inimigo desconhecido que não conseguiram capturar. No final, o Império, uma família imperial, teria sido reduzido a nada além de motivo de chacota em todo o mundo se sua negligência tivesse sido exposta. O imperador não deixará de lado o que o nosso protagonista fez. Ele é grato e gostaria de dar a Ian algo pessoalmente pela contribuição que ele fez para a proteção do império. Um homem se aproxima de Ian com uma maleta. Ele se pergunta qual poderia ser sua recompensa desta vez. É uma túnica. Pertenceu ao ancestral do imperador e ao único mago da família imperial, chamado Mitchell, o mágico que fundou a Torre de Marfim. Essa é a única relíquia que ele deixou para trás. Ian está maravilhado com esse presente. Seus olhos brilham ao olhar para ela. Normalmente, esse não é um item que possa ser dado a alguém que não faça parte da família imperial. Então, o imperador diz a Ian que não está dando a ele, mas apenas emprestando. Ele quer que o manto seja devolvido à família imperial quando Ian morrer, ou até o momento em que ele não quiser mais possuí-lo. Mitchell foi o primeiro e último mago da família imperial do Império. Mitchell não foi apenas um herói que salvou o Império, mas também foi um mestre da torre reconhecido por sua competência em magia. Esse roupão é um item que Ian nunca viu antes, mesmo em sua vida passada. Como se trata de um roupão, ele não precisa tirar nenhuma peça de roupa e o experimenta imediatamente. Ele o tira da mala e o joga em suas costas. Por mais bonito que seja, é grande demais. O imperador dá uma risadinha. Está muito grande agora, mas se passar alguns anos, vai servir. Ao vestir a túnica, Ian percebe que ela tem uma técnica de feitiço gravada. Ele definitivamente tentará fazer com que sirva agora. Usando sua magia, ele acena com as mãos e o manto encolhe até ficar do tamanho certo. De repente, ele se ajusta perfeitamente. As pessoas na sala olham com espanto, perguntando-se como algo assim foi possível. O imperador está igualmente surpreso. Ele elogia nosso protagonista dizendo que o azul fica maravilhoso nele. Ian se ajoelha no chão com seu novo roupão, agradecendo ao imperador pela gentileza. Esse manto com certeza o ajudará a conseguir o número de telefone de algumas gostosas. Ele sai do castelo imperial e continua com seu dia. Ao sair, ele é abordado pela princesa Harry, que quer conversar. Harry diz que não é nada importante, mas que ela só queria lhe dizer uma coisa. Ela se esforça para dizer as palavras e está claramente hesitante. Ian assume a conversa,
pedindo desculpas à princesa por ter sido desrespeitoso no evento e deixando-a dentro da barreira de mana. Ele levanta o dedo até os lábios, dizendo que o que a preocupa não acontecerá, portanto, ela não precisa mais se preocupar. A princesa Harry sorri. Obviamente, ela estava preocupada que ele contasse a todos sobre seus poderes mágicos, mas parece que ele vai manter o segredo dela. Ian começa a se afastar quando é interrompido por mais uma pessoa que quer conversar. No entanto, a voz dessa pessoa lhe causa arrepios na espinha. É a voz do príncipe Rhaenyra, que parabeniza Ian pelo excelente trabalho que ele fez. Graças ao nosso protagonista, a família imperial e a paz de todo o império foram protegidas. Rhaenyra percebe que ainda não se apresentou e se prepara para fazê-lo. Ian fica perfeitamente imóvel. Este é o momento que ele estava temendo. Ele está prestes a ficar cara a cara com o homem que o traiu em sua vida passada e com o homem que já foi seu melhor amigo. O príncipe se apresenta como a quinta linhagem do grande imperador, Rhaenyra Greyreaver. Só o fato de vê-lo traz lembranças terríveis para Ian. Na noite em que foi envenenado por ele e deixado para morrer, depois de anos de serviço leal, ele foi simplesmente descartado como lixo. Aqui está ele no presente, embora muito mais jovem. O rosto de Ian parece ter acabado de ver um fantasma e ele ainda não abriu a boca para dizer nada. É muito cedo e ainda não deveria ser hora de conhecê-lo. Rhaenyra parabeniza Ian por ter se tornado um dos magos de alto escalão da Torre de Marfim. Ele oferece seu sincero respeito a Ian pelo excelente trabalho que ele fez, desde ajudar o senhor no território mogriano até capturar os espiões do Império e proteger a segurança do Império. Como um membro da família imperial, Rhaenyra agradece e convida Ian para almoçar hoje. Ele pergunta se ele está disponível. Os punhos de Ian estão cerrados com força. Parece que ele está pronto para se vingar agora mesmo. No entanto, a princesa Harry o empurra, dizendo que já tem planos com nosso protagonista para hoje, portanto ele não está disponível. Nesse caso, Rhaenyra espera que ele esteja disponível amanhã. Ian finalmente se acalma e abre a boca, dizendo que também não estará disponível amanhã. Rhaenyra entende e acha que é uma pena. Parece que eles terão que combinar outra hora. No entanto, ele ainda está feliz por ter conhecido nosso protagonista. Ele se afasta com seus guardas e deixa Ian com a princesa. Ian apenas o encara caminhando e há uma longa pausa enquanto ele tenta entender o que acabou de acontecer. A princesa Harry pede desculpas por ter interferido na conversa deles. Ela estava no piloto automático e nem percebeu. Ian lhe garante que não houve problema. Ele dá uma última olhada em Rhaenyra antes que ele saia de seu campo de visão. Ele o conheceu 2 anos antes do que em sua vida anterior. Ele ainda não passa de um moleque que precisa esconder seu coração ambicioso. Ian promete que fará com que seus planos sejam escondidos de Rhaenyra, até que Ian tenha reunido uma força extremamente poderosa e até que Rhaenyra não seja mais capaz de fazer nada. Ele se certificará de que, no final, ele caia na devastação e tenha um fim trágico. A história avança 5 anos no futuro. Ela ainda se passa no mesmo lugar. No Castelo Imperial, vemos o príncipe Eden, que está lendo um livro. No entanto, ele não consegue entender nada. Será que eles não podem simplesmente escrever essas coisas de uma forma mais fácil de ler? Quem escreveu os livros de uma forma tão difícil de entender? Outro homem se aproxima com uma outra pilha de livros. Ele informa a Eden que o livro que ele está lendo foi escrito pelo próprio primeiro imperador. Como herdeiro do trono, ele aconselha Eden a se familiarizar com ele. Ele contém o conhecimento de como você deve se comportar e governar como um imperador. Eden olha para todos os livros ao seu redor, deprimido por ter que ler e estudar todos eles. Mas os livros não param por aí e continuam se acumulando. Ele precisa aprender sobre a história, a filosofia, a economia, a política e a etiqueta do império. Pelo menos não a álgebra, eu acho. Eden solta um suspiro, dizendo ao professor que não há como ele ler todos esses livros hoje. Ele se volta para o cavaleiro ao seu lado, perguntando se este é o último dia de treinamento entre o Capitão Oliver e Ian. O cavaleiro diz que ele está certo. Eden sonha um pouco com o que eles devem estar fazendo. Ele está preso atrás desta mesa enquanto eles provavelmente estão no meio de uma luta intensa neste momento. Ele bate as mãos na mesa e se levanta. Ele não está lendo nada e quer ir vê-los lutar. Já faz algum tempo. A cena muda para o campo de treinamento da sede da Segunda Ordem Imperial dos Cavaleiros. Vemos o cavaleiro Oliver, que passou todo esse tempo praticando seu sparring com nosso protagonista. Ele prepara sua espada, pois este é o último dia em que ele quer dar o melhor de si. Um monte de cristais de gelo dispara em sua direção, presumivelmente do nosso protagonista. Oliver avança enquanto se movimenta entre eles. Os cristais de gelo perfuram o chão atrás dele. Ele faz uma parada abrupta quando algo começa a sair do chão à sua frente. O suor escorre por sua bochecha enquanto ele se concentra profundamente. Mais dessas coisas saem do chão,
mas Oliver continua se movendo, fazendo o possível para evitá-las. Ele consegue ver o contorno sombrio de seu oponente à distância e ele está se aproximando. Ele salta no ar e começa a pular entre os objetos que estão se erguendo como grandes espinhos de pedra. Por fim, ele as libera e aterrissa no chão. No entanto, as coisas ainda não acabaram e ele sabe que há mais. O fogo vai direto em sua direção, ficando mais quente a cada segundo. Parece que alguém acabou de convocar o sol com entrega de primeira classe. Ele balança sua arma com força, criando uma rajada de vento. Isso empurra as chamas para fora de seu caminho à medida que elas se aproximam. Como esse é o último dia de treinamento, Oliver começa a se animar. Desta vez, ele vai pegar o mágico. Vemos nosso protagonista Ian que, depois de 5 anos, cresceu bastante. Oliver salta para frente. Ele conseguiu superar todos os obstáculos mágicos e está a sua oportunidade. Ele lança sua espada para frente, mirando diretamente no coração de Ian. No entanto, Ian se teletransporta para trás dele e lhe dá um tapinha no ombro. Ele parabeniza Oliver e diz que ele se saiu bem, mas Oliver não está tão orgulhoso de si mesmo. Ele não conseguiu nem mesmo um arranhão depois de tudo isso. Podemos dar uma olhada melhor em Ian. Agora, com cerca de 17 anos, seu cabelo está muito mais comprido e ele ainda está usando a túnica que lhe foi dada pelo imperador. Ele brinca com Oliver. É bom que ele não tenha sofrido nenhum arranhão, pois estava mirando no coração. Se seu ataque tivesse acertado, Ian teria morrido com certeza. Os dois se cumprimentam ao terminar o treinamento que durou anos. Oliver agradece ao nosso protagonista, que diz que não houve problema algum. Todo esse treinamento foi por causa do colar que ele lhe deu. Oliver admite que esse treinamento valeu a pena. Ele recebeu um valor muito maior do que o do colar. E, de fato, ele melhorou muito em comparação com 5 anos atrás. Oliver pergunta a Ian o quanto ele melhorou nesse período. Certamente, ele deve ser um mágico de classe superior agora. Ian diz que não é tão forte quanto esperava. Depois de 5 anos, ele passou de mestre de 4ª classe para mestre de 5ª classe. É mais rápido do que em sua vida anterior, pois levou até os 26 anos. No entanto, ele esperava ter alcançado pelo menos a 6ª classe até agora. Infelizmente, ele não conseguiu acelerar o crescimento de seu corpo físico e corações de mana, então parece que a 5ª classe é seu limite por enquanto. Ele está apenas esperando o dia em que seu corpo estará completamente desenvolvido. Os dois são abordados por Eden, que os parabeniza pelo último dia de treinamento de sparring. Ele propõe que todos eles tomem o café da manhã juntos para comemorar. Ele vai preparar o melhor café da manhã para comemorar a grande melhora de seus braços direito e esquerdo. Ian se recusa educadamente. Ele tem de cumprir seus deveres de mágico de alto escalão depois de terminar suas lições na Torre de Marfim e tem de ir ver o mestre da torre agora mesmo. Hayden fica desapontado com isso, mas entende. Eles terão que fazer uma refeição juntos em outro momento, o mais rápido possível. Ian se prepara para sair. Ele levanta a mão direita até o peito e uma rajada de vento o envolve. Ele dispara no ar como um foguete. Olhando para os outros, todos parecem formigas. Ele definitivamente ficou mais forte nos últimos 5 anos. Ele sai correndo pelo ar como uma espécie de pássaro. Hayden olha para cima e fica com um pouco de inveja. A túnica que nosso protagonista ganhou de presente do imperador tinha um feitiço de voo gravado nela. Por isso, ele podia fazer isso. Oliver abaixa a cabeça para o príncipe, perguntando quais são suas ordens para hoje. Pela pequena parte da batalha que o príncipe Hayden viu, parecia que Oliver estava em pé de igualdade com Ian. Ele pergunta se Oliver agora é capaz de lutar com o mágico. Oliver só pode dizer 2 coisas. Primeiro, ele acha que é impossível que ele consiga fazer um arranhão no nosso protagonista. A distância entre os dois continua a crescer. No entanto, quando se trata de qualquer outro mágico, Oliver acha que com certeza seria capaz de derrubá-lo. O príncipe Eden parece feliz com essa informação, como se soubesse que eles precisarão lutar contra mágicos em algum momento no futuro. Ian voa até a Torre de Marfim para se encontrar com o mestre da torre, Herbert. Herbert fica feliz em vê-lo. O sentimento é bastante estranho, pois parece que foi ontem que Herbert ouviu falar de um jovem especial que havia aparecido no norte. Agora, Ian já se tornou um belo jovem. Ele brinca dizendo que isso deve significar que ele próprio envelheceu um pouco. Ian sorri e abaixa a cabeça, assegurando ao velho que ainda tem mais algumas décadas de vida. O mestre da torre dá uma olhada nos relatórios de Ian e os considera incríveis, cheios de elogios. Ian é realmente uma bênção para o Império e para a Torre de Marfim. Até mesmo os mais jovens o admiram. Esse é o tipo de mágico que todos se esforçam para se tornar. Ian fica lisonjeado com seus comentários. Herbert lhe diz que ele não ficará lisonjeado por muito tempo. Como nosso protagonista já sabe, este é seu último dia. Se ele fosse um aluno normal da academia,
teria sido colocado em outra propriedade assim que a cerimônia de formatura terminasse. Mas seu caso é um pouco diferente. Embora seja o último dia de Ian, ele tem que passar o dia conversando com um velho como Herbert. Que pena! Ian garante a ele que não é uma pena, mas sim uma honra. Herbert agradece sua bondade, mesmo que sejam palavras vazias. Ele estende a mão para o lado e retira algo de uma caixa. Ele parabeniza Ian por cumprir seus deveres e se tornar um mágico completo, entregando-lhe um tipo de retângulo de metal com uma cruz. Usando isso, Ian agora pode ter soldados e residentes locais em qualquer área que desejar. Herbert tem certeza de que ele fará bom uso disso. Ian olha para cima, querendo saber se há algum lugar que precise de mágicos de alta classe. No entanto, há mais do que ele pode imaginar. Eles perderam muitos mágicos. Com a morte de Helene, eles estão mais desesperados do que nunca. Herbert não quer pressionar nosso protagonista, mas ele precisa muito de sua ajuda. Há muita coisa para ele fazer. Ele é praticamente o mago mais habilidoso da Torre de Marfim. Portanto, terá muita responsabilidade. Mas como essa é a primeira vez que Herbert diz que deixará nosso protagonista escolher, ele acena com a mão e 3 textos azuis aparecem na frente dele, cada um com uma propriedade diferente. O primeiro é Lord Mayor Estate, que contém a maior cidade portuária do Império. Em seguida, está Benson Estate, a propriedade que produz a maior quantidade de ferro. Ian conhece muito bem o último lugar. É a Pyrrhic Estate e foi a propriedade para a qual ele foi enviado em sua vida anterior. O mago que foi originalmente enviado para lá morreu acidentalmente, então Ian foi enviado para lá para substituí-lo. Ele olha fixamente para a propriedade. Por ser de sua vida anterior, é a que mais desperta seu interesse. Herbert o informa que, das 3, essa é a propriedade que está mais desesperada por ajuda. Embora tenham enviado 3 classes completas de magos, no exército imperial isso ainda não foi suficiente. Os monstros da savana parecem estar se enfurecendo. Herbert mostra a Ian um pedaço de papel. Os detalhes estão todos escritos nele, portanto ele deve lê-lo com atenção. O mestre da torre gostaria de ouvir sua decisão até o final do dia. Se ele mudar de ideia, terá de procurar outra pessoa. Ian não precisa de um dia para decidir e imediatamente diz que irá a Pyrrhic Estate para ajudar. Ele retorna à sua mansão, onde ainda mora. Ela foi presenteada a ele há muitos anos. Lá dentro está o alquimista Douglas, que agora também cresceu e se tornou um jovem. Ele fica chocado com o fato de o primeiro despacho de Ian ser para a Pyrrhic Estate. Esse lugar é conhecido por ter todos os tipos de monstros. Ian lhe dirige um